Olá, tudo bem com você? Vamos para mais uma das nossas videoaulas, né? Hoje é aula de Geografia. Nós vamos estudar as páginas 29 a 33 do livro de vocês, certo? Continuamos falando sobre a questão da desigualdade social e da distribuição de rendas, tá? Então, lá na página 29 do livro de vocês, nós iniciamos com um texto que fala de indicadores econômicos. E eu quero que vocês grifem aí nesse texto a definição desses indicadores, tá? Os indicadores econômicos são instrumentos que buscam mostrar de forma compreensível fatores abstratos como o desenvolvimento econômico de uma região, tá? Então, por exemplo, nós temos como indicadores econômicos inflação, PIB, renda per capita, que são uma forma que existe de medir, de mensurar a economia do país, tá? Então, eu quero que vocês grifem aqui também, ó, a definição que nós temos de inflação, por exemplo, tá? Então, aqui, a inflação, né, é a variação dos preços de bens e serviços. Por exemplo, você comprou uma bolacha, vamos supor, ou foi ao posto de gasolina abastecer o carro. Então, essa bolacha custava R$3,50. Na outra semana, você foi ao mercado novamente e essa bolacha estava custando R$3,60. Então, é o aumento ou a diminuição do preço de acordo com a inflação, tá? Então, nós tivemos aí um acréscimo de 10 centavos e a gente pode ter também a diminuição dessa inflação, que é mais difícil acontecer, mas às vezes acontece, tá? Nós temos também a questão do PIB, que vocês já viram na aula passada, né? Que o PIB é a riqueza produzida pelas atividades econômicas do país, né? Então, tudo que é produzido dentro do país é feito a sua conta aí e o valor, né, que corresponde a toda essa produção, nós chamamos de PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto. E nós temos também a renda per capita, né, que eu quero que vocês também grifem, que é o cálculo que é feito dividindo, tá? O que é produzido pelo total da população, tá? Do país, ou do estado, ou do município, porque essas contas, elas podem ser feitas a nível nacional, né? Ou podem ser feitas a nível estadual, por exemplo, no nosso caso, dentro do estado de Mato Grosso, ou dentro do município onde nós residimos, tá? E também temos aí outro índice importante para calcular essa questão, é a taxa do desemprego, tá? Então, esses são indicadores econômicos, vocês podem grifar todos eles, tá? Que mostram a questão da desigualdade social, certo? Que calcula tudo isso. Leia a tirinha a seguir e responda no caderno as questões propostas. Então, aqui vocês vão responder no caderno, tá? Copiar a pergunta e a resposta por uma questão de organização, tá? Leia a tirinha a seguir e responda. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. E esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Então, aí tem uma tirinha, né, da Mafalda. A Mafalda, ela... durante os estudos de vocês vão encontrar várias tirinhas dela, tá? Com críticas a essas questões sociais, essa questão de desemprego, de distribuição de renda, tá? Então, o que significa indicador de desemprego e o que ele representa? Aqui nós vimos alguns indicadores, né? Nós vimos os indicadores econômicos, o que é indicador econômico, e aí nós vimos alguns dos indicadores, a inflação, o PIB, a renda per capita e a taxa de desemprego. O que pode ser um indicador de desemprego? Então, é o cálculo que é feito
para saber quantas pessoas estão desempregadas, ou no país, ou no estado, ou no município, tá? Qual é o indicador que mostra o aumento dos preços que vemos, por exemplo, no supermercado? Então, conforme eu expliquei para vocês, qual é o indicador que mostra o aumento dos preços, né? Eu dei o exemplo da bolacha, tá? Ou de um posto de combustíveis, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre índice ou coeficiente de Gini, tá? Esse índice de Gini recebeu esse nome porque quem descobriu essa forma de medir, né, de calcular a concentração de renda foi um matemático italiano, Conrado Gini. Então, em detrimento aí do sobrenome dele, Gini, é que esse índice de Gini recebeu esse nome, tá? Então, o que é o índice de Gini? O índice de Gini é a medição, né? É medir. A medição do índice de Gini obedece a uma escala que vai de 0, quando não há desigualdade, a 1 com desigualdade máxima. No entanto, 0 e jamais 1 serão alcançados por nenhum país, pois representam valores extremos. Então, quanto menor o valor numérico, menos desigual é um país ou uma localidade, o que é muito bom. Já os valores próximos de 1 mostram grande desigualdade, uma situação muito ruim para a população. Então, vamos observar aqui de acordo com o coeficiente de Gini. Por que falou que não é possível atingir 0 e nem é possível atingir 1? Né? Porque nunca um país, ou um estado, ou uma cidade vai estar 100%, tipo, atingir um número que não tenha desigualdade nenhuma, ou atingir um número que só exista desigualdade, também não é possível, tá? Então aqui, ó, olhem no livro de vocês que vai estar a letra maior, mais visível para vocês. Nós temos aqui, ó, o coeficiente de Gini, tá? Então, onde nós temos o verde mais escuro, de 0,30 a 0,34. Então aqui, ó, o Brasil, por exemplo, né, essa área aqui, nós temos ali de 0,50 a 0,54, tá? Do coeficiente de Gini. Então, se nós vimos que 0, quando não há desigualdade, e 1 com desigualdade máxima, nós estamos ali no meio termo, né? Entre 0,50 e 0,54, tá? E aí, observando esse mapa, a gente consegue ver aí a medição, né, dessa questão de desigualdade no mundo, tá? Continuando, vamos agora conhecer como é a distribuição de renda no país. Sabemos que o Brasil é um país de grande desigualdade de renda, mas onde ela é mais acentuada, leia no mapa abaixo e descubra, tá? Então, aqui, ó, onde está verde é de 0,400 a 0,449, o coeficiente de Gini. E aí, nós temos aqui de 0 até 0,550 a 0,600, né? Que é o caso do Distrito Federal, tá? Então, aqui nós temos Rondônia, Santa Catarina, no verde, né? Nesse bege mais clarinho aqui, nós temos o nosso estado, Mato Grosso, que está entre 450 e 499. Então, aí você vai observando. Esse bege mais escuro de 0,500 a 0,549, nós temos aqui, né? Mais na região Nordeste, aqui na região Norte também, né? São Paulo. E esse último aqui, só no Distrito Federal, tá? Então, você vai interpretar esse mapa e fazer essas atividades registradas no seu caderno, registrar as perguntas e a resposta. Qual é o estado do Brasil que apresenta a pior distribuição de renda? Você sabe explicar por quê? Quais são os estados com os melhores índices de Gini do Brasil? Comparando o mapa de DH do Brasil com o índice de Gini no Brasil, responda no caderno o que você pode concluir a respeito dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.
Então, aqui, ó, observando São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal, o que tem de diferença aí entre eles nesse mapa, tá? Registro de viagem. Leia a imagem a seguir e explica o que ela representa. Então, vocês têm a imagem aqui e para vocês dizerem o que essa imagem está representando. Olha aqui, a fatia maior, né? Nós temos menos pessoas. Na fatia menor, nós temos mais pessoas. Então, pensando aí na questão de distribuição de renda desigual, vocês vão responder a essas questões. Tá? Quais são os problemas observados atualmente no desenvolvimento econômico do Brasil? O que nós temos aí de problema que nós falamos na aula anterior, no texto que vocês leram, né? Pode até retomar o texto lá, que foi indicação de leitura da outra aula, para responder essa questão. Né? Lá aparecia a questão do desemprego, falta de educação de qualidade, falta de saúde de qualidade, entre outras coisas, tá? Em quais regiões do Brasil se concentram os estados mais desenvolvidos? Nós vimos também aí, é só buscar no texto. Como os indicadores econômicos ajudam a melhorar as condições de vida do país? Então, para que são feitos esses cálculos, né, de indicadores econômicos? No que eles podem ajudar o Brasil? O que você poderia fazer para diminuir a desigualdade no Brasil? Então, pessoal, o que você poderia fazer para diminuir essa desigualdade? Agora, com base no que foi estudado no capítulo, complete os quadros em branco com as características econômicas do Brasil, tá? Então, características econômicas do Brasil são diferenciadas no território em razão de diversidade como recursos, uso, aí você vai completar de acordo com aquilo que nós estudamos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, lá no início, né? São diferenciados como recursos naturais, né? Uso e ocupação do espaço, questões históricas. Então, você vai buscar lá no texto características econômicas do Brasil e você vai encontrar esse complemento aí, tá bom? Agora, eu vou passar para vocês a tarefa. A tarefa, gente, é uma indicação de leitura. Vai estar disponível para vocês o link lá na nossa sala, tá? Onde a professora coloca a descrição das atividades que serão feitas naquele dia, naquela videoaula. Eu vou colocar o link para vocês acessarem esses dois textos. Brasil despenca 19 posições em ranking de desigualdade da ONU e o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo, tá? Então agora nós finalizamos as atividades e vamos para a correção. Você só vai realizar a correção depois que você fizer todas as atividades, certo? Bom trabalho! Bom, vamos continuar então, né, com a nossa correção. Lembrando que você só vai realizar a correção depois que você tiver feito aí as suas atividades, né? Então, vamos lá no nosso livro, página 29, a primeira pergunta é o que significa indicador de desemprego. Esse indicador, ele mostra o número de desempregados no Brasil, tá? Ou numa determinada região, tá? Demonstra o número de desempregados. Número 2. Qual é o indicador que mostra o aumento dos preços, né, no mercado, por exemplo? Aí, como eu já falei na outra aula para vocês, esse indicador é o da inflação, né? Da inflação. Então, vamos continuar ali na página 30, nós tivemos um mapa, na página 31 a interpretação, né, do mapa que falava sobre a desigualdade de renda. Então, na letra A, está perguntando qual estado do Brasil que apresenta a pior distribuição de renda, tá? A letra A, número 1, tá? Da página 31. Então, é o Distrito Federal, tá?
E um dos pontos aí, que aí a resposta é pessoal, né, na questão do você sabe explicar o porquê, pode ser em detrimento, né, de ser uma região onde se concentram muitos servidores públicos que têm altos salários, em contrapartida, né, trabalhadores que foram imigrantes para construir até mesmo a cidade e hoje se encontram desempregados, tá? Quais são os estados com os melhores índices de Gini no Brasil? Né? Então, os estados com os maiores índices, né, letra B, é Santa Catarina e Rondônia, tá? Santa Catarina e Rondônia. Santa Catarina tem 0,426 e Rondônia 0,444, tá? Número 2. Comparando o mapa de IDH do Brasil com o índice de Gini do Brasil, responda no caderno o que você pode concluir a respeito dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal, tá? Santa Catarina é um estado com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, alto e ele tem uma boa distribuição de renda. São Paulo e Distrito Federal, apesar de terem um IDH alto, né, um bom índice de desenvolvimento humano, eles apresentam um índice de Gini também elevado, tá? E isso significa que tem grande desigualdade social. Então, Santa Catarina tem o IDH alto e São Paulo e Distrito Federal, o IDH e o índice de Gini elevados, tá? Vamos lá. Nós podemos registrar ali na número 2 da página 31 ainda, tá? Santa Catarina, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, alto, e Distrito Federal e São Paulo também possui o IDH alto. Mas tem também o índice de Gini alto, tá? O que significa que tem uma alta desigualdade social. Certo? Então, essas são as características aí desses estados, tá? Essa é a comparação. Tem IDH alto, mas não tem o índice de Gini alto, e aqui nós temos o índice de Gini alto, então nós temos grande desigualdade social, tá certo? Continuando aí, né, na página seguinte, página 32, leia a imagem e a seguir explique o que ela representa, né? Então, ela está representando a desigualdade, certo? Porque onde tem uma parte maior, tem menos pessoas, e onde tem uma parte menor, tem mais pessoas. Então, aí na número 1, essa imagem representa a desigualdade. Certo? Na número 2, quais são os problemas observados atualmente no desenvolvimento econômico do Brasil, tá? Então, má distribuição de renda, é um dos fatores. Concentração de renda nas capitais, né? Desmatamento, perca de biodiversidade. Concentração de rendas
entre outros fatores, tá? Número 3. Em quais regiões do Brasil se concentram os estados mais desenvolvidos? Nas regiões sul e sudeste, né? Nós já vimos aí na outra aula. Nas regiões sul e sudeste. Número 4. Como os indicadores econômicos ajudam a melhorar as condições de vida, né? Porque eles permitem perceber a fragilidade, permite perceber onde está o erro para tentar consertar, tá? Eles permitem perceber as fragilidades, né? Para que possa corrigir, tá? E melhorar. Ok? Então, o índice de desenvolvimento percebe lá que está com problema na segurança, que tá com problema na saúde, na educação. Então, eles começam a fazer estudos, né, para corrigir esses possíveis erros e dar condições melhores para a população, tá? Aí nós temos aí na página seguinte a atividade âncora, né? Eu quero que vocês vão acompanhando comigo, eu vou registrar aqui para vocês as palavras na sequência que ela aparece aí na sua atividade. Características econômicas do Brasil são diferenciadas no território em razão da diversidade, como recursos naturais, né? Recursos naturais. Aí depois nós temos uso e ocupação do espaço. Então já vem a ocupação. Vai caber aqui. Vamos lá, começar de novo. Então aqui nós temos lá a primeira seta, né? Que aí vem aqui e pra cá, certo? Então aqui, recursos naturais, uso e ocupação do espaço, questões históricas. Depois nós temos gerando, né? Gerando produção. Aqui tem gerando produção econômica. Diversificada e desigualdades econômicas. E desigualdades econômicas que são identificadas por meio dos indicadores econômicos. Indicadores econômicos. Aí ali no final, como? Daí nós temos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é o IDH, inflação, né? Inflação, índice de Gini, renda per capita, desemprego e PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? Então, aí é o preenchimento de vocês. Continuando, na verdade, finalizamos, né? Finalizamos, então, a correção, tá? Espero que vocês tenham feito tudo com bastante capricho. Coloquem aí o certinho para sinalizar que você realizou as atividades, tá? Bons estudos! Até a nossa próxima aula. Tchau!